Queridos irmãos, um bom dia para todos. Que este momento seja para você de muita paz, de muito equilíbrio. Para isso, vamos ouvir do livro Harmonização, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem intitula-se Quem siga. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Há crentes que não se podem esquivar aos mecanismos do culto exterior. Sentem falta da genuflexão, reclamam prédicas incessantes. Outros preferem comentar levianamente as atividades da fé religiosa em todos os momentos e situações, barateando as coisas divinas. Quase sempre declaram que isso lhes constitui a luz sagrada. Entretanto, logo sobrevêm golpes inesperados na estrada comum, precipitam-se em sofrimentos sombrios, em resvaladouros escuros, em abismos sem esperança. Sentem-se abandonados e oprimidos. Chegados a esse ponto, demonstram a verdadeira expressão da insuficiência interna. Muitos se tornam relaxados nas obrigações espirituais, afirmam-se desprotegidos de Jesus, esquecidos do Pai. É que não ouviram a revelação divina como necessário. O Mestre não promete iluminação de caminhos aos que falem muito somente. Assina, porém, verdadeiro compromisso de assistência contínua aos aprendizes que o sigam. E é interessante salientar que Jesus não se refere a lâmpadas materiais que firam os olhos orgânicos. Promete a luz da vida. Quem de fato se disponha a segui-lo, não encontrará tempo a gastar com exames detalhados de nuvens negras, porque sentirá claridades eternas dentro de si próprio. Quando faças o costumeiro balanço da fé religiosa, não te esqueças da útil observação se estás falando apenas de Cristo ou se estás a seguir-lhe os caminhos. É uma página muito importante essa, queridos irmãos, de tentarmos seguir Jesus, porque é muito importante raciocinarmos antes de fazermos qualquer coisa, se estamos dentro daquele plano traçado por Ele. Plano de amor, plano de compreensão, plano de brandura, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Tudo isso é seguir Jesus. Tudo isso é estar com Ele. Vamos fazer um esforço, então, para que toda a nossa vida seja uma vida de bondade, de amor, de seguimento aos seus ensinamentos. Vamos ouvir o nosso irmão divino. Vai comentar. A gente começa a analisar e também ficamos pensativos, porque as recomendações que nós recebemos, especialmente de espiritualidade, de cunho religioso, nós sempre somos recomendados a seguir as anotações que foram feitas pelos evangelistas sobre Jesus. A sua trajetória, a sua bondade, os seus valores espirituais, tudo que ele veio trazer para a terra para colocar no coração das pessoas uma nova metodologia de sentimento, de amor, de compreensão, de perdão, utilizar todos os preceitos que possam engrandecer a oportunidade de uma encarnação ao ser humano, proporcionando ao homem
e à mulher toda a oportunidade do crescimento espiritual e dando uma luz para que o homem não possa andar em trevas, perdido, sem um encaminhamento, uma noção para dar continuidade às fases oportunas que a própria vida nos traz. Então nós passamos a entender que estes ensinamentos, eles vêm para dar ao homem todos os preceitos de bondade. Nós poderíamos não ver na face da terra a utilização de armas, a criminalidade, a violência predominante, pessoas que ainda estão arraigadas à prática do mal. Tudo isso poderia já ter desaparecido. Entretanto, parece que está aumentando. Pelo que estamos observando, pelas informações jornalísticas, nós ficamos abismados com tantos acontecimentos. E acabamos de ouvir uma mensagem de Emmanuel, do livro Harmonização, que vem nos falar que nós deveremos seguir a tudo que Jesus nos deixou. Agora, tem pessoas que acham que nada, isso é bobagem, isso não tem interesse algum. E é por isso que vive aumentando a criminalidade. Por isso que o homem não tira do seu coração o ódio, o rancor, a maldade. Lembrando que nós somos seres em evolução e que estamos aqui para poder melhorar, para poder alcançar os melhores objetivos dentro de nossa vida. Entretanto, a obstinação pelo mal ainda se faz presente. Nós sabemos que um dos grandes males que prejudica o ser humano é a utilização da bebida e das drogas, porque ela desestrutura o equilíbrio da pessoa. Quando o sujeito ou a mulher que estiver drogada ou bêbada ou bêbado, esta pessoa perde toda a sua noção de equilíbrio e pratica coisas horríveis. Quando a pessoa dá conta de si, fica abismado do que praticou. Então é por isso que nós consideramos que deveremos fugir deste caminho das drogas, da bebida, especialmente aqueles que aqui estão internos, tratando deste mal. Mas pode dar conselho e mais conselhos, pode falar que faz mal, que prejudica, que a bebida traz sofrimento, que as drogas desequilibram a pessoa e traz também muito sofrimento. Mas a pessoa fala que nada, é porque você não conhece, é porque você ainda não viu como é bom viajar. Eu não quero uma viagem dessa em momento algum, porque não me faz bem. Ela não me dá a segurança que eu preciso ter para viver a minha oportunidade aqui na Terra. Jesus foi muito claro quando ele disse que ouça quem tem ouvidos para ouvir e que veja quem tem olhos para ver. Então a pessoa está ouvindo que droga faz mal, que droga prejudica, que droga leva ao crime, ao suicídio, que a bebida pela mesma forma. Mas a pessoa não quer ouvir essas advertências. Está vendo as pessoas que estão drogadas, fazendo mal a outros, prejudicando a sua família, a sua própria vida. Entretanto, está vendo e não quer mudar? Ora, então, esta pessoa está muito distante deste convite de Jesus. Vem e siga-me. Esta pessoa não quer
este convite de mas não consigo, eu não tenho forças, eu já estou dominado. Realmente, nós sabemos que isso é uma doença terrível e que depende muito do esforço da pessoa para poder superar. Porque senão, será a destruição da sua própria vida, antecipando a sua vida aqui na Terra. E isto vem dar o sentido de um suicídio indireto. Então, prezados amigos, você que está nos ouvindo, medite um pouco a respeito de tudo isso. Procure mudar a sua vida. Mas não tem força. Busque força em Deus, na oração, e Deus lhe dará essa força. Deus colocará no seu coração novos objetivos, desde que você tenha a fé e a certeza de que este bem virá em seu favor. E é por isso que nós acabamos de ouvir uma lição que o senhor Valdir Lage nos trouxe do livro Harmonização, convidando para que nós sigamos a Jesus. Então, prezados irmãos, meditemos. Se você quiser, ótimo. Se você não quiser, o problema é totalmente seu. A responsabilidade é sua. Isso porque cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Cada pessoa faz o que bem entender. Agora, as consequências, essas é que são desagradáveis. Porque, além de sofrer materialmente aqui, quando está usando o corpo de carne, irá também sofrer espiritualmente, o que é lamentável e de grande perca para uma oportunidade que Deus te concedeu. Então, meu irmão, abra os seus ouvidos. Veja com seus olhos a realidade desta oportunidade. Procure fugir destes caminhos tortuosos e encontrar este que Jesus te oferece. Amado Mestre Jesus, nós queremos te agradecer pelo momento, pela oportunidade em que aqui nos encontramos e só poderemos nos sentir fortalecidos, amparados pela tua infinita bondade. A sua proteção, Senhor, nós contamos ao nosso lado, estando sempre presente a nos dar a assistência para que possamos superar tantos problemas que nos circundam e que possamos ter a compaixão e a caridade de ver estes dramas e orar em favor de todas essas necessidades. Senhor, abençoai esta casa, abençoai os internos que aqui estão, em número de quase 300 pessoas internadas, tanto do lado físico como espiritual. Que a sua bênção, que esta equipe de amor, estes trabalhadores, enfermeiros do bem, possa estarem sempre apostos na ajuda da necessidade que está aí. Abençoe a nossa casa, os nossos diretores, administradores e funcionários que aqui trabalham, médicos, psicólogos, enfermeiros, todas as funções distribuídas dentro da responsabilidade de cada um. Que sua bênção esteja presente e que a sua luz, Senhor, continue a brilhar, porque somente com ela nós conseguiremos espantar as trevas que tentam dificultar a nossa caminhada. Que a tua luz divina nos sustente e ampare hoje e sempre. Será que está? Queridos irmãos, um bom dia para todos. Que este momento seja para você de muita paz, muita alegria. Vamos ouvir pelo livro Harmonização, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, a mensagem intitulada Vida Estreita. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Jesus, Marcos capítulo 8, versículo 35.
Para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo de nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencer-te-ão, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário da casa de Deus. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence, em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai Eterno, mas à vida estreita, de expressões caprichosas, que o homem egoísta inventou para si próprio na terra. Tanto assim que o mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseje salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro, da sexualidade. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores, amarrando o coração para desamarrá-lo depois em grandes padecimentos na esfera das afeições desviadas. Aguilhoado às ilusões venenosas, onde se compraz em viver temporariamente, é um seixo arestoso nas estradas terrestres, mas quando delibera afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. É isto aí, queridos irmãos, a página que hoje temos que nos ensina como viver simplesmente a vida aqui na Terra. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Jesus assim nos fala. Quando entramos pelos caminhos árduos da matéria, da materialidade, estamos entrando pelo caminho do sofrimento, da agrura, e assim dificilmente poderemos transpor a nossa vida com liberdade e com crescimento verdadeiro, porque a materialidade não nos permite. Vamos ouvir o nosso irmão divino que vai tecer os seus comentários. Quando nós ouvimos uma mensagem como esta, nós começamos a perguntar por que o homem está preso a tantas paixões, por que o homem ainda não conseguiu libertar-se das suas ambições, procurando corromper-se, e quando é imbuído de responsabilidades, na qual lhe é confiada, ele parte pelos caminhos escusos em prejudicar e procurar usufruir em seu próprio benefício. Em circunstância deste egoísmo, nós encontramos muitas pessoas que vieram à Terra e receberam a oportunidade, dentro dos seus deveres que lhe foram incumbidos, de desenvolver atividades que pudessem trazer benefício aos seus semelhantes, e, entretanto, o homem ainda arraigado à materialidade,
querendo somente buscar as coisas transitórias da vida, ele se perde e se compromete perante a providência divina. Então nós passamos a entender que tudo que nós recebemos da infinita misericórdia do Pai é um suprimento para nossas condições aqui na Terra. Tudo que nós adquirimos, tudo que nós trazemos em benefício do nosso conhecimento, tudo isso são patrimônios nos quais os materiais são transitórios, mas os do conhecimento, esses acompanham o espírito na sua trajetória eterna. Então é por isso que nós deveríamos voltar a nossa atenção aos valores espirituais, voltar a nossa atenção ao patrimônio de conhecer, de entender, de valorizar e de saber que a vida é uma dádiva primorosa a cada pessoa aqui na Terra. Que este tempo é tão precioso que quando nós procuramos um animal, um inseto, para poder abatê-los, a gente observa a luta que eles fazem para evitar que isso venha acontecer, significando da importância da vida aqui na Terra. Falam-se que quando leva as reses para o abatedouro, quando elas percebem que irão passar por este martírio, elas derramam lágrimas dos seus olhos. Porque elas sabem, dentro da sua própria condição de não ser ainda um ser racional, que tem muito pequena substância de inteligência, elas percebem que as coisas poderiam acontecer ao contrário. Então, prezados irmãos, prezadas irmãs, eis aí, todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Salvar a vida em que sentido? E por que está perdendo? Porque o homem voltado aos interesses materiais, à superioridade, ele é o que quer conquistar tudo, dominar povos, ainda predominar-se, porque julga infalível. E, entretanto, quando aproxima-se o dia do juízo final para ele, ele vai saber quanta besteira, quanta bobagem, quanta coisa ruim ele praticou e poderia ser evitado. Porque volta-se para si próprio, para o domínio, para o poder, para os interesses materiais, para as posições aqui na Terra, tão transitória como tantos outros que já passaram e que tiveram estas mesmas oportunidades. Então, meus irmãos, ao entender tudo isto, é que nós começamos a analisar ainda tanta maldade na face da terra. Países onde não há tranquilidade, onde neste momento em que nós aqui estamos em oração, bombas estão explodindo, pessoas envolvidas em bombas entram em ambientes e se explodem, além de destruir a sua própria vida, também destrói a vida dos outros. É o que nós observamos lá no Iraque. Mas nós observamos lá no Iraque, eles estavam lá vivendo a vida deles. Eles estavam tocando a sua vida por um ditador que lá estava, mas forças de fora vieram trazer aquela perturbação.
Eles tinham o seu ditador, mas estava vivendo as suas vidas. Entretanto, forças de fora vieram. Mas estas pessoas que trouxeram aquele desequilíbrio a este país, sofrem a consequência da própria natureza. Os Estados Unidos, os furacões estão lá. O que eles destroem com as bombas, os furacões destroem e matam em alguns minutos, em alguns segundos. Então, por aí, nós passamos a entender que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E isto é o que nós acabamos de ouvir. As pessoas estão egoisticamente querendo dominar, querendo ter o poder. E a vida não é bem assim. Jesus nos ensinou para que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não seria importante que estes países que estão passando por estes processos, eles pudessem receber uma orientação de fora que os ajudasse a dar o próprio condicionamento no segmento dos seus povos? Então, prezados amigos, nós estamos falando aqui, a nossa transmissão é somente para o nosso hospital. Seria bom que pudesse ser levado a outros locais. Mas o que interessa é que nós estamos aqui dentro de um cunho espiritual. E reconhecemos tudo isso não como crítica, mas como acontecimentos que não deveriam ter acontecido. Porque, ao analisar o que nós estamos vendo, nós sabemos que aquele que faz mal ao seu semelhante não ficará impune. Se a justiça terrena não o pune, ele será punido pela sua própria consciência e pela a sua arbitrariedade contra a lei divina. Dentro de tudo isso é que nós sabemos e passamos a compreender os valores da própria vida em que nós nos encontramos, dentro desta análise. E é por isso que nós queremos, neste instante, continuarmos em paz, continuarmos vibrando no amor de Jesus, especialmente esta casa, todos os internos que aqui estão, os nossos usuários, tanto do lado físico como espiritual, e também nós lembrarmos que nós temos aquelas pessoas que são os responsáveis, que formam uma diretoria, aqueles que vêm incumbidos para administrar, os que vêm para trabalhar, os que vêm para medicar, os que vêm para orientar. Então, essa complexidade de trabalho dentro de uma casa como esta vem se traduzir pelo momento em que nós aqui estamos vibrando em favor do nosso próprio planeta, dessas necessidades que ainda observamos, dentro de pessoas que estão sofrendo a consequência da ignorância humana. Então, Jesus, neste momento nós queremos agradecer e suplicar que a sua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre.